tô novamente agora num cenário um pouco diferente, né. O cenário que eu costumo gravar, ele fica para aquele lado lá, para aquele lado, não sei se estou apontando certo, mas é um cenário que costuma fazer bastante barulho, principalmente quando tá com vento, porque tem umas árvores no fundo, aí acaba atrapalhando. Eu falei: não compensa gravar lá hoje". Eu sou uma pessoa muito pensativa a respeito de tudo. Eu gosto de pensar de tudo e eu penso muito toda hora. Eu acho que é até um problema isso daí. Então, se você estiver vendo, por favor, é um pedido de ajuda. E a minha cabeça, ela é como se fosse, tipo, sei lá, um teatrinho, assim, só que nesse teatrinho todos os atores eles são ex-viciados e o teatro ele só abre, sei lá, na quinta-feira à noite porque a infraestrutura do teatro é perigosa, é um local insalubre. Minha cabeça é assim. E às vezes a combinação dessa questão ali da minha cabeça ser um local completamente hostil para qualquer pensamento racional viver, eu acabo pensando umas coisas legais. Às vezes eu começo a pensar nessas coisas e depois eu começo a pensar mais sobre essas coisas que eu já tinha pensado e de repente eu chego a uma conclusão completamente inconclusiva. Eu não consigo nem falar a palavra. Ou eu sou muito inteligente, ou eu sou mentalmente insano, não tem metade, é isso aí. Recentemente eu tinha chegado numa conclusão a respeito de como que a gente, consegue olhar para alguma coisa que a gente tem hoje e pensar que essa coisa que a gente tem, ou que a gente vê, ou que a gente faz, é algo normal ou algo anormal. O que que faz a gente ter esse raciocínio que, tipo, isso aqui é certo, isso aqui é errado? Porque geralmente como que funciona? A gente se baseia em alguma coisa. Eu vou olhar para algo ali e eu vou pensar assim, isso aqui é errado, por que que é errado? Porque eu me baseei em outra coisa que é tão errado quanto, às vezes é mais errado. Então a gente tem meio que essa linha de raciocínio baseado em comparações. Só que como que a gente pegou, tipo, a primeira comparação e a gente falou isso aqui é certo, isso aqui é errado? Por exemplo, assim, uma pessoa tá andando pelada na rua, né? A pessoa, sei lá, com a genitália completamente exposta no meio da rua, ou sei lá, coisa pior, da pessoa tá usando pochete. Como que a gente olha pra essa pessoa e a gente fala assim, pô, isso aqui tá errado. Você tá andando pelado numa rua? Não pode. É errado isso, mas é normal, por exemplo, que a gente vive numa bola de terra que gira no meio do nada. E pior, calma aí, essa bola de terra que gira no meio do nada, que a gente chama de espaço, gira em torno de outra bola de fogo, que é o Sol. Como que eu posso olhar para toda essa situação e eu falar assim, tá, andar pelado na rua é errado, mas uma bola de terra no meio do nada é certo, né? É errado você fazer tal coisa, mas o certo sou eu, né, e eu tô certo. Recentemente apareceu umas teorias ali meio malucas, assim, porque esse pessoal que gosta de estudar é um pessoal maluco também. Eu tenho que falar esse tipo de coisa. E a cura do câncer, que é melhor, você não vai pesquisar, não? Mas como tem pessoas que às vezes olha para as coisas que a gente tem e pensa assim, a gente tem isso aqui, talvez a gente precisa ter um pouquinho mais. Por exemplo, a criação do Bluetooth, né? Eu sei que tá todo mundo cansado de falar assim, pô, mas o Bluetooth, Bluetooth isso, Bluetooth aquilo, mas não faz sentido. Por que que você, num dia normal, você olhou, tinha terra, tinha pedra e tinha maçã? Você falou assim, eu vou criar o Bluetooth, porque o Bluetooth, a gente precisa do Bluetooth. Pra que que a gente precisa do Bluetooth? Às vezes o ser humano, às vezes ele cria problema, né? Porque tem aquele negócio de você às vezes criar uma solução para um problema que não existe. E tem ser humano que cria problema para soluções que existem. Às vezes eu penso também em algumas coisas que acabam transformando em atos comportamentais, que são coisas que eu penso e às vezes interferem no meu modo de agir como pessoa no dia a dia. Por exemplo, eu tenho um tique pessoal, é que eu não consigo, eu não tenho como eu me abaixar numa calçada para amarrar meu tênis. Irmão, você tá louco? Você vai ficar se expondo aí? É foda, né? Vai que chega alguém ali, enfim, né? Tem atos e tem gestos ali que eu não consigo fazer porque, sei lá, na minha cabeça faz sentido. Amarrar o tênis, né? Ou, sei lá, andar na rua com um copo de água na mão. Porque não faz sentido. Porque você tá na rua com um copo de água na mão, mano, bebe em casa. Também seguindo nessa linha de comportamentos, eu tenho uma questão também meio que comportamental, que é a respeito de coisas que eu faço depois que eu sair de casa. Por exemplo, se eu vou sair de casa, tipo, sei lá, vai ter uma confraternização de algum lugar, tá, eu vou lá, só que vai ter uma troca. Eu vou, mas da próxima vez que eu sair vai ser só daqui uns 3 meses. E olha lá. Cara, eu já saí, por que eu vou ter que sair de novo? O pessoal já viu que eu tô aqui. Né? Você quer ficar me vendo pra quê, mano? Você quer namorar comigo? Que bosta. Então eu penso nessa questão de você ter como se fosse uma barrinha social que ela vai esgotando. Então, se eu vou num lugar que, sei lá, tem uma pessoa e meia, é 1 hora ali, minha barra social já esgota, eu já quero voltar pra casa e ficar
deitado na minha cama, mexendo no celular o dia inteiro, pegando depressão. A vida, ela é você pegar o celular e você ver como as outras pessoas são felizes. É quase como se fosse um docinho, depois de eu ter ficado, tipo, sei lá, 3 anos de dieta. Você ganha uma recompensa pra mim, porque eu mereço, eu me esforcei. Ao mesmo tempo que eu faço esse tipo de coisa, eu penso assim: "Cara, eu poderia também aparecer mais", né, porque eu sou uma pessoa ali que não sei, as pessoas não sabem se tá vivo, se tá ali. Hoje eu me considero uma pessoa que está num estado low profile bem convincente, que você pode olhar pra mim e falar assim: ou ele morreu, ou ele tá fugindo da, sei lá, da KGB. E o que que acontece se eu morrer? Quem que vai avisar para as pessoas que eu morri? Todo mundo tem aquele amigo que, sei lá, você conversa 6 em 6 meses, porque ele mora lá na casa do caralho. Todo mundo tem um amigo desse que você conversa de vez em quando, que é tipo aquele amigo que é praticamente virtual. Você não sabe se ele existe. Você não lembra mais como que é, se ele é feito de moléculas. E se eu morrer, quem que vai avisar o meu amigo? Ele vai ficar, tipo, a vida inteira achando que eu tô, tipo, sei lá, dando um gelo nele, não quero mais responder as mensagens? Irmão, não é nem que eu não quero responder, eu vou estar assim, ó. Você vai achar que eu tô bravo com você, você vai achar que vai falar assim: "Nossa, moleque é arrogante, né? Nem me responde". Irmão, eu vou estar falecido já. Você entendeu? Quem que vai avisar? Essa questão também de morrer é algo assim que me abre alguns pensamentos. E não são nem pensamentos assim no quesito filosófico, até mesmo espiritual, né? Tipo, de onde a gente vai, quando a gente morre. Porque até mesmo todo mundo sabe que quando a gente morrer, a gente vai para uma grande sala de cinema em que todo mundo vai assistir o vídeo daquele instrutor do Cifra Club cantarolando o solo de Sweet Child O' Mine em repetição. Sério, a gente vai assistir esse vídeo aí, porque esse é o melhor vídeo da internet. Por O que que eu faço, por exemplo, com o meu tênis velho? Aí, ó, é só jogar fora. Mas quando que eu sei que é a hora de eu jogar fora esse tênis? Que estágio o tênis tem que estar, sei lá, de decomposição, para mim olhar e falar assim: esse aqui já não é mais nem um tênis para mim usar para sair, é um tênis para mim fazer exercício. Não tênis pra fazer caminhada, né. Eu não sei, eu olho assim e falo: "Irmão, esse tênis ele tá muito velho pra mim usar, mas tá novo demais pra mim jogar fora". Aí ele fica lá, eu não uso e nem jogo fora. E se eu jogar fora eu vou falar assim. Então às vezes eu fico nesse loop, assim, na minha cabeça, que eu fico pensando: "Irmão, será que eu tô pensando demais? Ou eu tô pensando menos do que eu deveria?". Porque às vezes eu olho e falo assim: "Irmão, se eu pensasse um pouquinho melhor, talvez eu não ia nem ter metade dessas dúvidas que eu tenho", porque às vezes eu gosto de ser burro. Ser burro é uma benção, cara. Obrigado, meu Deus. Aquela frase assim: "Você precisa de algo ou você tem vontade de ter algo?". Sabe essa frase ali quando você, sei lá, você fala pra alguém que você vai comprar alguma coisa, a pessoa fala assim: "Não, mas você vai comprar porque você precisa ou porque você quer?". Mano, não faz sentido. Se eu quero, eu preciso. É um negócio que tá na minha cabeça. Por mais que eu vou deixar na minha estante, eu não vou usar, eu preciso, né? Eu quero e eu preciso. E se acontecer de eu precisar e eu não querer? E aí, como é que fiz? Daí não funciona. Todo mundo sabe que a parte mais legal de você comprar alguma coisa é de você pegar o código de rastreio e ficar entrando no seu celular de 10 em 10 minutos para rastrear nos correios. E ver ali, por exemplo, saiu para entrega para o destinatário. Irmão, não precisa nem chegar mais para mim. Só de ler aquele textinho ali eu já fico feliz, já falo assim: "Ai". Esses dias eu entrei no TikTok e o TikTok tem muito uma questão ali de como as pessoas elas compartilham bastante as rotinas das vidas delas. Eu cheguei à conclusão de que ninguém nunca tem uma experiência individual única. Todo mundo já passou pela mesma coisa em algum momento da vida. Esses dias eu não lembro o que que eu vi, que tipo a pessoa ela comentou e eu falei: "Cara, isso aqui é muito específico", que eu achei que era só eu que tinha passado isso aqui, né, o alecrim dourado, que só eu passo pelas coisas, né, só eu tô vivendo. Enfim, o vídeo de hoje foi esse, eu queria só mostrar pra vocês mesmo essa linha de raciocínio estúpida que eu tenho na minha cabeça. Um forte abraço, um beijão, se cuida e até a próxima.